O que acontece quando as estruturas que sustentam a nossa sociedade começam a ruir? Quando a confiança no governo se evapora e a lei parece apenas uma sugestão? A história nos ensina uma lição sombria, mas consistente. No vácuo deixado por um Estado que vacila, algo novo e poderoso sempre se ergue para preencher o espaço. É um padrão que se repete desde os tempos de Roma até as manchetes de hoje. A fragilidade do poder oficial é um convite para que forças, antes invisíveis, saiam das sombras. Mas não se engane, não estamos falando apenas de exércitos rebeldes ou milícias armadas com fuzis. A verdadeira natureza dessas forças paralelas é muito mais complexa, mais sutil e, por isso, muito mais perigosa. Primeiro, são ideias que marcham. Ideologias potentes, destiladas em slogans e manifestos, que se espalham como um vírus pela consciência coletiva. Elas oferecem respostas simples para problemas complexos, um inimigo claro para culpar e uma promessa de ordem em meio ao caos. Essas narrativas são armas, forjadas nos teclados de anônimos e amplificadas por algoritmos, capazes de mobilizar milhões sem disparar um único tiro. Elas reescrevem a realidade, transformando vizinhos em inimigos e a dúvida em traição. Depois, são redes que respiram. Estruturas orgânicas e descentralizadas que operam fora de qualquer controle oficial. Redes financeiras que lavam dinheiro através de fronteiras com um clique. Redes de informantes que mapeiam as fraquezas do Estado. Redes sociais que criam câmaras de eco, nutrindo e radicalizando seus membros. Diferente da burocracia lenta e hierárquica de um governo, essas redes são ágeis, adaptáveis e quase impossíveis de desmantelar. Corta-se uma cabeça e duas outras nascem no lugar. Elas respiram informação, exalam influência. E, finalmente, no coração dessas operações, encontramos as máquinas de poder. São os mecanismos que traduzem ideologia e influência em controle real e tangível. Elas possuem seus próprios sistemas de inteligência, muitas vezes mais eficientes que os do Estado. Elas exercem sua própria forma de justiça, rápida e brutal, nas ruas que a polícia abandonou. Elas constroem economias paralelas, impérios de extorsão e contrabando que financiam sua expansão. Essas máquinas não buscam apenas competir com o Estado. Em última análise, elas buscam substituí-lo, tornando-se a única fonte de ordem, segurança e poder. Elas se movem nas sombras, até que não precisem mais. Onde o poder do Estado vacila, onde a confiança se desfaz e a ordem se desintegra, novas forças emergem das sombras para preencher o vazio. A história está repleta de exemplos de grupos paramilitares, exércitos não oficiais nascidos da crise, do medo e da convicção ideológica. Eles são um sintoma de um corpo político doente, uma resposta violenta a um vácuo de autoridade. Vejamos a Alemanha de Weimar, nos anos 20, esmagada pelo Tratado de Versalhes e atormentada por uma hiperinflação que transformava poupanças em pó. A jovem república era um barril de pólvora político. As ruas de Berlim tornaram-se campos de batalha. Neste caldeirão de caos, o partido nazi forjou a sua força de choque, a Sturmabteilung, ou SA. Mais do que meros manifestantes, os camisas pardas eram o punho de ferro do partido, atacando oponentes e criando um espetáculo de força que o governo democrático parecia incapaz de igualar. Para milhares de veteranos desiludidos e jovens desempregados, a SA oferecia um uniforme, um propósito e um inimigo claro. A Alemanha de Weimar viu a Sturmabteilung marchar, não apenas como soldados de um partido, mas como o prenúncio de um Estado que estava a devorar-se, abrindo caminho para uma nova e terrível ordem. Décadas mais tarde, uma guerra de sombras desenrolou-se na América Latina. Mergulhada na polarização da Guerra Fria, a região tornou-se um tabuleiro de xadrez para os Quions, UNEWA e a União Soviética. O conflito não era travado por exércitos convencionais,
mas por forças clandestinas. A América Latina testemunhou milícias operando como sombras. Da Nicarágua à Colômbia, esquadrões da morte de direita, muitas vezes apoiados por agências ocidentais, caçavam subversivos, sindicalistas, estudantes, jornalistas. Eram a arma não reconhecida dos regimes autoritários, responsáveis pelo desaparecimento de dezenas de milhares de desaparecidos. Em contrapartida, guerrilhas de esquerda, inspiradas por Cuba, travavam as suas próprias campanhas brutais contra o Estado. Em ambos os lados, a lógica era a mesma: uma guerra total, onde não havia civis, apenas combatentes ou colaboradores. Ao mesmo tempo, na Europa, um conflito sectário ardia na Irlanda do Norte. Durante The Troubles, a desconfiança entre as comunidades protestante e católica corroeu a fé nas instituições estatais. Para muitos lealistas, a polícia e o exército britânico não os protegiam da campanha do IRA. Sentindo-se sitiados, eles recorreram às suas próprias organizações. Na Irlanda do Norte, a Ulster Volunteer Force, ou UVF, controlava territórios. Eles impunham a sua própria lei brutal em bairros da classe trabalhadora, patrulhando ruas e executando suspeitos de serem republicanos. Os seus murais declaravam lealdade não ao Estado, mas à sua comunidade. Eles travaram uma guerra sectária paralela, transformando cidades como Belfast num mosaico de territórios hostis, onde a autoridade oficial era, na melhor das hipóteses, uma visitante. Weimar, América Latina, Irlanda do Norte. Cenários distintos, ideologias diferentes, mas um padrão recorrente. A Sturmabteilung, os Esquadrões da Morte, a UVF, todos floresceram onde o monopólio da violência do Estado se quebrou. Eles são a manifestação armada da desconfiança, a resposta violenta ao vácuo de poder. Cada época, uma resposta às falhas do poder oficial. A força não começa nas armas. Ela começa na mente. Antes que um recruta toque num fuzil, a sua psique é o primeiro campo de batalha. O processo é metódico, desconstruir o indivíduo para forjar uma nova consciência. Uma mentalidade de elite, afiada pela disciplina e endurecida contra o medo. Através de testes de estresse psicológico e simulações que levam a mente ao limite, eles aprendem a operar com uma clareza fria e letal. A mente não é apenas uma ferramenta, é a arma primária, o sistema de mira que guia todas as outras. É o baluarte que deve permanecer inabalável, mesmo quando o corpo falha e o caos reina. Sobre as cinzas do eu, ergue-se a identidade coletiva. Os laços aqui são forjados em suor, dor e propósito compartilhado. É a confiança entre irmãos. Uma confiança absoluta, testada em cenários de vida ou morte. Cada exercício, cada sacrifício, tece uma rede inquebrável. Eles aprendem a funcionar como um único organismo, antecipando os movimentos uns dos outros. A confiança não é um sentimento, é um protocolo operacional. É saber que o homem ao seu lado irá cobrir a sua retaguarda, porque você faria exatamente o mesmo por ele. E o que cimenta esta irmandade? A percepção constante de ameaça. Um inimigo, seja ele real ou fabricado, é essencial. Este outro serve como o foco unificador para a agressão e o sacrifício do grupo. A narrativa é simples. O mundo lá fora é perigoso. Apenas dentro do grupo existe segurança. Esta mentalidade de cerco justifica o treino extremo e a obediência cega. A ameaça constante mantém a unidade em alerta máximo, reforçando a sua dependência mútua. O medo, quando canalizado, torna-se o mais potente dos combustíveis. No final, a recompensa transcende o material. O grupo se torna status, pertencimento, a promessa de poder. Para aqueles que se sentem perdidos, a unidade oferece uma identidade clara e um propósito inabalável. Pertencer a esta elite confere um status imediato, um respeito que se confunde com medo. É a sensação de fazer parte de algo maior que si mesmo. E o poder não é apenas o poder de destruir,
É o poder de impor a ordem no caos, de influenciar o curso da história. Esta é a atração final, o canto da sereia que promete um lugar entre os mestres da guerra. Por fora, parecem caos. Por dentro, engrenagens precisas, comando estratégico, células operacionais, logística invisível e redes externas. Um organismo vivo, adaptável, resiliente, invisível ao olhar comum. O treinamento é brutal e transformador. Disciplina física, tática operacional e resiliência psicológica. Um cidadão comum se molda em peça indispensável de uma engrenagem estratégica. Nenhuma máquina sobrevive sem combustível. Negócios legais, patrocínios estratégicos, redes ilícitas e apoio comunitário. Diversificação é poder. Dinheiro flui como sangue em uma máquina invisível. Para sobreviver, precisam negociar. Legitimidade social. Alianças políticas. Controle adaptativo. Força invisível, mas inevitável. Paramilitares não são apenas meros grupos, são fenômenos complexos, produtos de história, psicologia e economia. Fascinantes, resilientes, temidos. Estudá-los é compreender o poder oculto que molda o destino de nações.